Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do Departamento dos Idosos no Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 178. Estarei lendo no livro de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4, e no livro de Salmos 102. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitões de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao reino em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. 2 Crônicas, capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro:
Como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da preposição para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua em Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificaria casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo e te constituiu rei sobre eles. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril e para toda a espécie de intervenções, qualquer coisa que se lhe propuser juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quando houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com os que cortara Davi seu pai. E acharam-se 153.600. E designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. 2 Crônicas, capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, a primeira medida era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro revestiu com ouro puro.
E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento segundo a largura da casa era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel e cobriu-os de ouro. E quanto às casas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a casa de um deles de 20 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na casa de outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa de outro querubim. E as asas desse querubim se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o céu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre eles querubins. Fez também diante da casa deles colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e os pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs sobre as cadeias. E levantou as colunas de diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, tornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que estavam para o norte, 3 que estavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro, e tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez também 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais a pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, aos quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Hirão fez as cadeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus.
as 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 cadeiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente às cadeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão, Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da preposição, e os catiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para os acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que voou secando, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás, terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para ouvirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Vamos orar?
Senhor Deus, na tua presença eu me encontro para te agradecer por esse dia e por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial pela tua igreja, pelo teu ministério, pelos departamentos da tua casa. Eu quero te pedir, Senhor, a sabedoria e o entendimento da tua palavra. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.